Os poderes de Akuma no Mi muitas das vezes mostram capacidades perfeitas para combate, ou até mesmo poderes que ajudam em situações específicas, que se fortalecem ainda mais em um ambiente adequado aos poderes. E algumas Akuma no Mi são capazes de influenciar grupos de pessoas de maneiras diferentes umas das outras. E hoje vamos ver um poder de Akuma no Mi que basicamente consegue fortalecer as pessoas. Então vamos entender como funcionam os poderes da Kobo Kobo no Mi. A Kobo Kobo no Mi é uma fruta do tipo Paramécia que concede ao seu usuário a capacidade de despertar o potencial latente de um indivíduo para lutar. Ela foi comida por Belobete, a comandante do Exército Leste do Exército Revolucionário. Com os poderes dessa Akuma no Mi, o usuário pode basicamente despertar o potencial dormente de um indivíduo, permitindo que essa pessoa extraia o máximo das suas habilidades físicas atuais, como força, velocidade, durabilidade e provavelmente até mesmo seus sentidos são melhorados, permitindo uma melhor percepção das coisas ao seu redor. Isso se torna uma habilidade perfeita para um comandante de exército, já que ela pode despertar o potencial latente do seu exército, criando soldados mais resistentes com capacidade de lutar por uma quantidade razoável de tempo sem preocupação. Aparentemente, mesmo que esse poder seja usado em pessoas fracas, seu efeito não vai ser muito poderoso, já que dependendo da pessoa, além dela se cansar facilmente pelo aumento repentino de força, o aumento das suas habilidades acaba sendo pouco, já que a capacidade da fruta é de despertar o seu potencial dormente. Então pessoas que não têm uma força considerável acabam ganhando um aumento não muito grande, mas que dependendo da situação acaba sendo mais que o necessário. Agora, falando de uma forma mais completa, a maior força dessa Akuma no Mi é a sua capacidade de aumentar a força física de outras pessoas. Para o poder da fruta ser ativado em alguém, o usuário deve incentivar essa pessoa a encorajando a lutar. No caso de Belobete, ela balança uma bandeira enquanto faz um discurso encorajando seus aliados. E como mostrado durante a cena no reino de Luluzia, quanto mais ela balança sua bandeira, mais intensos seus efeitos de Akuma no Mi são, afetando todos aqueles que estejam presentes e que provavelmente o usuário queira afetar. O usuário pode encorajar e fortalecer várias pessoas de uma só vez, o que permitiu a Beth fazer com que um simples grupo de aldeões ficasse forte o suficiente para enfrentar piratas da Grand Line que estavam atacando o local. Então meros aldeões conseguiram combater piratas com uma certa experiência apenas usando pedaços de madeira ou objetos mais simples, com a assistência desse poder. Com isso já podemos notar que dependendo das pessoas afetadas, o efeito da Akuma no Mi pode ser ainda melhor, já que o potencial latente de uma pessoa poderosa vai ser claramente maior que a de um simples aldeão. Então quanto mais forte o indivíduo for, maior será seu potencial latente que pode vir à tona com os poderes dessa Akuma no Mi. Só que esse poder de Akuma no Mi tem um porém. Mesmo que o usuário esteja usando seu poder em uma pessoa, esse indivíduo precisa ter uma certa vontade de lutar, nem que seja mínima. Só assim a Kobo Kobo no Mi pode afetar uma pessoa, já que o incentivo é o máximo que o usuário pode fazer para influenciar as ações do seu alvo, e o alvo deve tomar a decisão de lutar por conta própria. Então basicamente, tanto o usuário da Akuma no Mi quanto a pessoa que vai ser influenciada pelo poder devem estar de acordo. Caso contrário, ou a pessoa não vai sentir nenhum efeito da Akuma no Mi, ou provavelmente a Akuma no Mi não vai sequer causar efeito. Outro detalhe que não foi mostrado é se o usuário pode ou não usar seus poderes em si próprio. Mas pelo que tudo indica, parece que esse poder só pode afetar outras pessoas, e não o próprio usuário da fruta. A não ser que um tipo de auto-encorajamento seja possível. Além de que não foi exatamente mostrado se o usuário é capaz de selecionar quem será afetado pelo seu poder ou não. Mas pelo que vimos na luta no reino de Luluzia, Beth parece ter um certo domínio nessa questão, já que ela conseguiu influenciar apenas a aldeã que estava indo atacar o pirata, sem o efeito do seu poder acabar contagiando seu inimigo. Uma outra coisa que parece ser algo feito exclusivamente por Beth é balançar a bandeira, já que os seus poderes parecem começar a afetar seus aliados logo após o balançar de sua bandeira. Provavelmente porque ela tenta passar uma confiança na palavra do próprio exército revolucionário, usando a bandeira como uma extensão do seu poder. Agora descrevendo melhor o uso feito por Belobete aos poderes dessa Akuma no Mi, ela mostrou usar essa Akuma no Mi principalmente em combate, despertando o potencial latente dos seus aliados para mudar o rumo do combate a favor deles. Como por exemplo no combate no reino de Luluzia, onde ela encorajou os aldeões para que eles pudessem enfrentar os piratas do Barba Rosa, fazendo com que eles consigam ir contra os piratas simplesmente usando pedaços de pau ou outros materiais simples achados na vila, mudando completamente o rumo da luta a favor dos aldeões, enquanto aumenta a influência do exército revolucionário sobre o reino de Luluzia. Já sobre as técnicas usadas com o poder dessa Akuma no Mi, até o momento só foi mostrado a técnica base da Akuma no Mi, que é o despertar do potencial latente. Com isso, o usuário consegue aumentar a força de seus aliados, despertando seu potencial latente por meio de discursos inspiradores, fazendo até mesmo simples aldeões se tornarem fortes o suficiente para que derrotem piratas da Grand Line.
Mesmo que a técnica faça efeito em uma pessoa, esse indivíduo deve ter alguma vontade de lutar. Caso contrário, o usuário não pode forçar uma pessoa a lutar com os poderes de sua Akuma no Mi. Os poderes dessa Akuma no Mi mostram uma característica bem interessante, principalmente para um líder do exército revolucionário. Já que não foi mostrado nenhum limite de quantas pessoas podem ser afetadas pelo poder da Akuma no Mi, talvez Beth consiga afetar todo o seu exército de alguma forma, fazendo com que seus membros mudem o rumo de uma batalha facilmente. Bom, e chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixa aquele like e se inscreve para ajudar o canal. Comenta aí alguma sugestão, e eu espero te ver no próximo vídeo.